Não haveria Natal se não fosse a ressurreição. Da série Uma Vida com Propósitos, a palavra de Deus nos diz no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 7. O anjo respondeu: Não tenham medo, pois eu sei que vocês buscam Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois ressuscitou. Venham, vejam o lugar, está vazio. E depois depressa e contai a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vós para a Galileia. Meu irmão, minha irmã, reflitam comigo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ninguém no mundo estaria celebrando o Natal. E por quê? Porque Jesus teria sido mais um mentiroso diante de tantas outras pessoas que nasceram naquela época e que se diziam ser Messias. Por que nós estaríamos hoje comemorando o Natal de alguém que de fato não era Deus conosco? Jesus, quando veio à Terra, afirmou ser Deus, o que muitas pessoas na história também já tinham falado, mas apenas ele provou isso. Ele derrotou a morte, ressuscitando. A ressurreição é o evento mais importante da história. Tão significativo que todos os outros eventos são datados em relação a ele. É ainda mais importante que o Natal, porque sem a ressurreição, o Natal não teria importância. Naquela primeira manhã da Páscoa, algumas mulheres que amavam Jesus foram até o seu túmulo para ungir o seu corpo. Uma grande pedra foi colocada ali na abertura do túmulo. Só que de repente houve um terremoto. Quando o anjo do Senhor desceu do céu, ele rolou a pedra, sentou-se em cima dela e disse às mulheres: Não tenham medo, porque eu sei que vocês buscam Jesus, aquele que foi crucificado. Venham, vejam o lugar onde ele jazia, está vazio. Ide então depressa, contai aos demais discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que está indo adiante de vós para a Galileia. O que elas fizeram então? Saíram rapidamente daquele local, com medo, mas também com grande alegria, e correram para encontrar os demais discípulos. No meio desse caminho, eis que Jesus as encontrou e disse: Saudações! Jesus disse: Não tenham medo. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Depois você confere a história completa no livro de Mateus, capítulo 28. Jesus não voltou imediatamente para o céu depois que ele ressuscitou. Ao invés disso, ele ainda passou 40 dias com o seu povo, comendo com as pessoas, conversando com as pessoas, restaurando aqueles que haviam sido caídos. Lembra da história de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Tinha voltado a ser pescador. E Jesus vai conversar com ele. Resgata Pedro. E quem Pedro se torna? Um dos maiores evangelistas do Novo Testamento. Depois de 40 dias, Jesus deu as suas últimas instruções antes de voltar para o céu. Ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. E deixou uma última frase, que essa nos conforta até hoje, irmãos. Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Receba essa palavra. Você não está sozinho. Jesus Cristo está conosco através do seu Santo Espírito. Deus veio à Terra no Natal, porque Emanuel significa Deus conosco. E Ele ainda está conosco hoje. Por meio do seu nascimento, morte e ressurreição, Jesus mostrou a você, a mim, ao mundo, o quanto Ele nos ama. Ele promete estar conosco hoje,
Não importa o que você esteja passando, você não está sozinho. Confia no Senhor. Fale com Ele, como um amigo fala com outro amigo. Em oração. Deus está a uma oração de distância. Que nesse dia você seja abençoado. Reflita sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Qual o verdadeiro significado do Natal, da ressurreição, da Páscoa? Você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você? Confia no Senhor e nas suas promessas. E no mais, espere nele, porque Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém.